e acontecem mesmo, porque esses sinais seguirão os que crerem. Então nós pregamos a palavra e os sinais seguem a pregação da palavra. Com a palavra, então, evangelista Leonardo. Cumprimento os irmãos que nos assistem com a paz do Senhor. Amém. Hoje, nessa noite, esse culto online, mais uma vez aí, para edificação dos que estão nos assistindo. E a nossa também, é claro, que quando a gente transmite a mensagem, a gente recebe a mensagem da parte de Deus, ora, Deus ilumina na palavra, te passa a mensagem, e aí você recebe essa graça, essa iluminação da parte de Deus. E ela te corrige, Que a Bíblia fala que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela corta para dois lados. Então, primeiro recebe em si e passa para a igreja. Então, você que está em casa aí assistindo, devido a essa pandemia, estamos cumprindo as ordenanças das leis, das autoridades. A Bíblia fala em Romanos 13 que devemos sim cumprir as ordenanças ordenada pelas leis humanas, que não há um poder, não há uma autoridade que não venha de Deus, E estamos cumprindo aqui essa determinação com o nosso culto aos portões fechados. Então se encontra aqui eu e o pastor somente na igreja. Tá? Então abre a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Abre aí, por favor. Pega a sua Bíblia, está em casa. Segunda carta de Paulo a Timóteo, Tem a primeira carta de Paulo a Timóteo e essa que vamos estudar hoje é a segunda carta, tá? Segunda epístola de Paulo a Timóteo. O capítulo é o 4. Amém? Capítulo 4, versículo. Vamos ler. Hoje vamos estudar do 1 até o versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 8. Era interessante se a gente pudesse escrever aqui embaixo, aparecer para as pessoas acompanharem em casa. Mas ainda não temos esse recurso. Ainda não. Se Deus quiser, futuramente. Então, capítulo 4, de 2 Timóteo, versículo 1 a 8. Tá, está escrito assim na palavra de Deus. Versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 2. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, segundo as suas vontades, segundo os seus desejos. Como quem sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Versículo 5. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Amém? Podemos sentar, tomar seus locais. A gente fala isso por costume, já que aqui estamos presentes
né? Estamos com a igreja vazia, como eu falei no início, cumprindo ali a determinação das autoridades. Se encontra aqui somente eu e o pastor da igreja, o pastor presidente, o pastor Luiz Quinoto, o responsável pela essa obra. Ok. Então, Paulo escreve 2 cartas a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, ou, dependendo da sua versão da Bíblia, é primeira epístola, que significa carta também, e escreve a segunda carta a Timóteo. Paulo escreve essa segunda carta, a primeira carta, ele escreve, né, numa situação mais confortável, já que essa época, 65 depois de Cristo aproximadamente, Paulo estava cumprindo prisão em Roma, né, estava cumprindo prisão domiciliar. Foi autorizado para ele, pelo imperador Nero da época, cumprir a sua pena em casa. Ele alugou, de próprio custo, uma casa em Roma, e onde ali ele ensinava o evangelho. Então ele cumpria a prisão domiciliar na primeira carta. Então ele se encontrava numa posição confortável, né? Já que Paulo foi levado a Roma, né? Ali sobre o cárcere, pelo motivo de ele ser cristão, pelo motivo de ele pregar a palavra de Deus. E era um crime considerado pelas autoridades romanas ser cristão. Era um crime pregar a palavra de Deus. Já sabemos que a Roma antiga era uma sociedade, né, chamamos de pagã, que cultuava ali vários deuses, vários tipos de deuses, né, como animais e como homens. E nessa época já tinha estipulado o culto ao imperador. Então Paulo foi declarado inimigo de Roma, inimigo do Império Romano. Ele foi preso por isso. Ele foi levado a Roma para ser julgado ali. Ele mesmo pediu para ser levado ao imperador para ser julgado. Por Paulo ter ali uma dupla cidadania, ele ser judeu de nascença, mas ter também uma cidadania romana, que seu pai conquistou, né, comprou naquela época, e ele tinha essa oportunidade, né, essa saliência na Constituição Romana de ser julgado como romano e pelo próprio imperador. Ele tinha, né, isso que é uma parábola, e ele pediu que fosse levado a Roma. Ele foi levado em cárcere. Chegando em Roma, ele foi ali, solicitaram a ele, né, ele cumprir essa prisão domiciliar em casa. Então, nessas condições que ele se contava, favoravelmente, né, uma situação confortável, ele escreve a primeira carta a Timóteo, seu filho na fé. Já na segunda carta, que é essa que vamos estudar hoje, a situação já tinha se mudado tragicamente, porque ele voltou a ser perseguido pelo imperador Nero, né? E o mesmo determinou a sua prisão novamente. E nessa prisão, nessa segunda prisão de Paulo, onde ele escreve esta carta a Timóteo, ele se encontrava numa situação trágica, como falei, porque ele se encontrava preso em uma masmorra, né? Uma masmorra fria, isolado de tudo e de todos. E já não teve aquela situação mais confortável que ele teve na primeira. Se encontrava preso em uma masmorra, isolado, no calabouço, ali onde sendo açoitado, recebendo chibatadas. Então temos em essa situação toda, que nessas condições deploráveis, né, que ele escreve a sua segunda carta a Timóteo. Preso numa masmorra fria, isolado, nu, né? E pelo crime de qual crime? De pregar a palavra de Deus, de pregar o evangelho. Ele não era um criminoso, ele não roubou ou não cometeu um homicídio ou outro crime qualquer. O crime dele era pregar a palavra de Deus, era expor o evangelho da graça, pregar a palavra da salvação, pregar a palavra da redenção. E por esse motivo ele se tornou inimigo de Roma, já que Roma cultuava o imperador e tinha os seus deuses pagãos ali, adorava sol e animais, etc. Então, nessa situação que ele se encontrava, trágica, né, preso no calabouço, frio, entendemos que ele escreve a segunda carta a Timóteo, ok? E essa segunda intenção foi totalmente contrária à primeira. Como eu falei, se encontrava numa masmorra fria, padecia de sofrimentos, isolado de tudo e de todos. E sofria também ali, com certeza, violência
física, né? Mas Paulo, ele tem ali, nessa segunda carta, ele tem 3 grandes motivos para escrever a seu filho na fé, Timóteo, um rapaz jovem, onde foi convertido conheceu Paulo através das suas viagens missionárias, já que o Timóteo conheceu o evangelho através da sua mãe, Eunice, sua avó. Então, através da viagem missionária que Paulo ele fez pela Ásia, ele conheceu Timóteo e foi como fosse um seu auxiliar, foi um pastor de Paulo, Timóteo, foi um cooperador, ficou responsável pela igreja de Éfeso, Timóteo. Então, Paulo tinha um carinho por ele, chamava ele de meu filho na fé. Né? Paulo se combatia de paixão, né? Um amor fraternal entre irmãos com Timóteo. E Paulo escreve a segunda carta, nessa toda a situação que ele se encontrava preso a seu filho na fé, Timóteo, tinha 3 grandes motivos. Mas hoje, nessa oportunidade aqui, que eu venho passar para a igreja, eu vou salientar só um. Até também pelo tempo, né? Que nós não temos muito tempo. Né? Então, Paulo tem 3 grandes motivos para escrever a segunda carta ao seu filho na fé. Porém, nessa oportunidade que eu falei, né, foi me dada, eu vou salientar somente um único motivo. E qual seria esse motivo? Né? Por que Paulo, esse motivo que eu quero especificar aqui? Né? Paulo queria encorajá-lo a guardar e perseverar com fé e coragem no Evangelho. Paulo exorta ele a jamais cessar de pregar a palavra da verdade. E se tivesse até que oferecer a própria vida nessa missão, se assim fosse necessário. Veja o verso 6 do capítulo 4. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Né? A de Deus, claro, com certeza, né? Com a sua magnitude, já tinha revelado ao apóstolo Paulo que a sua carreira estava encerrando. Né? O verso 7, Paulo fala, olha, combati o bom combate e completei e guardei a fé. Então, da parte de Deus, Deus já tinha revelado a Paulo que seu fim era próximo, que dali de Roma ele não sairia, que ali ele ia sofrer o seu mártir, e sofreu, né? Onde ele foi decapitado, ele foi condenado e decapitado. Então, Paulo exorta Timóteo a cumprir esse mistério com fervorosidade, a pregar a palavra, né, em tempo e fora de tempo, e, se fosse necessário, com a própria vida, pegar esse exemplo de Paulo e com a própria vida. Paulo exorta a não disturbar a palavra, mas pregar e falar, prega com verdade. Amém? Então, do versículo do 1 ao 8, é o clímax da carta de Paulo a Timóteo. Ele exorta para que cumpra seu ministério com fidelidade. Ele respalda essa exortação com seu próprio testemunho de fidelidade, né? Com seu próprio... Paulo exorta Timóteo a ser fiel como ele foi fiel, até o caso de vir perder a vida, diante da circunstância, né? Que no verso 6 que eu li, ele falou, olha, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, né? Já estou sendo oferecido por sacrifício, não querendo se comparar ao sacrifício perfeito de Jesus, mas a sua veemência, a sua honestidade, a sua fidelidade com o Senhor o levou a ser condenado à morte. E mesmo assim ele não negou o Senhor, não negou a verdade, pregou a Bíblia, não pregou histórias, não contou fábulas, não usou palavras bajuladoras. Então, para com Timóteo, prega essa palavra com verdade. Amém? Então, você deve estar pensando aí, na sua casa, né? O que eu tenho a ver com isso? Já que eu não sou pregador, né? Lá na minha igreja eu sou somente uma ovelha, onde fico sentado nos bancos, ouvindo sermões, terça-feira domingo, ou, não sei como essa igreja é, ouvindo sermão quarto domingo, né? Vou à igreja ali 3 vezes por semana, ou 2 vezes por semana. O que eu tenho a ver com isso? Né, em pregar a palavra com verdade, com fidelidade, não usar palavras bajuladoras. Você pode estar se perguntando o que você tem a ver com isso.
Então, não tem nada a ver com isso. Errado. Você tem tudo a ver com isso. Todos nós, servos fiéis e verdadeiros de Jesus, que cremos no Evangelho da graça de Cristo Jesus, temos que repudiar veemente ensinos falsos, ensinos demoníacos. Temos que repudiar veemente. Não podemos ficar com aquele pensamento, por ele temos que orar, que Deus vai mudar aquela igreja que prega uma falsa doutrina, que prega falsos ensinamentos, que usa palavras bajuladoras para atrair membros, que diz que tudo você pode, tudo você vai ter, que você vai ter uma vida perfeita, que você vai ter várias empresas, que você vai ter vários carros, que você vai ter um casamento perfeito. Temos que negar veemente, repudiar esses falsos ensinos. Não podemos se acomodar com isso. Nós, como servos fiéis de Jesus, temos que repudiar essas igrejas, esses falsos apóstolos que não são apóstolos. Para ser apóstolo do Senhor, tinha que ser testemunha veemente do seu ministério. Tinha que ter visto Jesus durante os 3 anos e meio de ministério, ou ver Cristo ressurreto. Então, os apóstolos de hoje estão conservados, porque tem 2000 anos, 2020 anos. Então, temos que repudiar esses falsos ensinos. Então, você tem a sua responsabilidade com a palavra de Deus. Não só quem anuncia a mensagem, mas quem a ouve. Você tem que fugir desses falsos mestres. E Paulo, por muito tempo, combateu falsos apóstolos, que diziam ser apóstolos e não eram. Amém? Então temos que repudiar veemente essas falsas igrejas, esses falsos profetas, esses falsos apóstolos, esses falsos mestres, com ensinos demoníacos, que não partem da Escritura Sagrada. Todos nós temos essa responsabilidade. E Paulo chama Timóteo a essa responsabilidade. Vamos ler o verso 1 do capítulo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Paulo fala a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Conjuro-te, irmão, significa eu te rogo, suplico, eu protesto instantemente a ti, Timóteo, que pregue veemente a verdade. Conjuro-te, protesto a ti insistentemente perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos pela sua manifestação do seu reino. Então Paulo fala: irmão Timóteo, filho na fé Timóteo, eu protesto em ti, que você seja fiel a essa palavra, perante Deus e perante Jesus, que julgará os vivos e mortos no tribunal de Cristo. Todos nós teremos a responsabilidade diante de Cristo ali. Você não pode dizer que você não teve uma oportunidade, que a todo momento temos oportunidade. E Deus é a verdade, e Cristo é a verdade. Há um evangelho, que é vida, morte e ressurreição de Jesus. Então não podemos pegar a fábulas, a ensinos mentirosos, onde você dá X e ganha Y. Errado! Jesus nunca pregou isso. Jesus pregou: se arrependa, que é chegado o reino dos céus. Aleluia. Esta sempre foi a mensagem de Jesus. E as curas, os milagres que ele fazia, era para confirmar o seu ministério messiânico. Mas Deus cura hoje, até a cura, que eu creio que Deus cura através da oração, ou através de um homem de Deus. Eu creio em curas, eu creio em milagres. Eu sou pentecostal porque eu creio em milagres. Aleluia. Mas não podemos se apegar a fábulas, a pastores que fingem, mentem para suas ovelhas, tirando agulha de unhas para dizer que está tirando a enfermidade da pessoa, está tirando com seus próprios dedos. Então Paulo fala: te conjuro, filho na fé Timóteo,
e o protege diante de Deus e de Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos. Ao versículo 12 ele fala que pregue a palavra, que seja oportuno, quer não, corrija, repreenda e exorta com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade significa com toda paciência, né? Com toda virtude de suportar, até se forem contra você, você com toda longanimidade, você suporta, e com toda a doutrina. Que doutrina é essa? É a Bíblia, não há outra doutrina. Gálatas 1,8 fala que nós mesmos, ou um anjo vindo dos céus, né, nos apresente o novo evangelho, ele é maldito. Não há outro evangelho. Não há outro, é este evangelho. Arrependa-se que é chegado no reino dos céus. Vida e morte do Senhor Jesus. Então, Paulo fala, pregue essa palavra. Pregue essa palavra. Repreenda, corrija. Sim, repreenda, exorte. Mas com toda longanimidade, quer dizer, com toda paciência. Repreenda com amor. Repreenda respaldado na Bíblia. Não podemos repreender alguém, né, uma ovelha que venha sair da fila, né, onde seu pastor conduz, com as nossas próprias vontades, com as nossas palavras. Não, repreendemos sim, exortamos sim, para que ela volte para aquela fila onde está sendo conduzida pelo seu pastor, que levará a uma porta estreita, que um caminho estreito, que leva até o reino do céu. Mas não podemos usar nossas palavras. Nós exortamos sim, repreendemos sim, mas com a Escritura Sagrada. Então, por que eu quero dizer isso para você? Porque nós não podemos chegar, um pregador não pode chegar atrás de um púlpito para pregar para a igreja, ler um versículo e não explicar a passagem, não aplicar a mensagem, ficar profetizando coisas sem sentido, usando palavras sem sentido, apropriando a palavra para bajular as pessoas, e as pessoas vêm ali ouvir o que elas querem ouvir. E temos que ouvir o que precisamos ouvir. Então Paulo fala, conjuro-te perante Deus e Jesus, que pregue essa palavra, seja oportuno, que corrija, repreenda. Não, tem que repreender, tem que corrigir. Não podemos deixar o barco correr solto. Não estamos aqui para ver a banda passar. Não podemos ficar constrangidos de repreender alguém que venha a errar, a uma ovelha que venha errando, com medo de a ovelha ir embora e ali seja menos uma pessoa para contribuir para aquele ministério. Seja menos uma pessoa para contribuir para o aluguel daquela igreja. Não é verdade? Então temos que repreender. Não podemos ser omisso, mas repreender. Que forma? Com longanimidade, quer dizer, paciência, com amor, com doutrina, que ele fala. Que doutrina? A Bíblia. Você, pastor, não pode colocar suas ideias para aquela ovelha que vem lhe dando trabalho. E você, ovelha, tem que saber, na hora que você for repreendido, se o seu pastor está sendo fiel à palavra. Amém? Então, Paulo exorta Timóteo que ele seja verdadeiro, fiel. Sim, repreenda quem tem que repreender, mas com paciência, com amor. Quer dizer, essa longa verdade significa paciência, significa suportar contra indiretos, quer dizer, suportar caso a pessoa vinha ali querer bater de frente com você suportar. E com toda doutrina. E por que Paulo fala isso? Por que Paulo fala isso a Timóteo? Porque os tempos estão passando. E as pessoas estão procurando locais aonde ela se adequa. Onde ela seja confortável. Onde ali vão falar o que ela quer ouvir. Por exemplo, hoje, tem igreja para o estilo jovem. Tira-se o púlpito, coloca-se uma prancha de surf
como o púlpito, ou um barril. Apaga as luzes, usa o pisca-pisca, pinta de preto ou cinza. Quer dizer, então as pessoas estão procurando locais aonde ela escute o que ela quer ouvir. Então estão procurando igreja, principalmente os jovens, igrejas para jovens, onde não se canta um louvor cristocêntrico, mas se canta um louvor egocêntrico, onde é o centro é o homem, onde é o ego do homem, onde é minhas vontades. Não se canta um louvor. Louvor significa elogio. Elogio a quem? A mim? Ao parte da igreja? Ou a você? Não. Louvor, elogio a Deus. Engrandecer a grandeza de Deus, a sua glória, a sua majestade. Então as pessoas estão procurando locais onde ela quer se adequar, ela quer adequar o evangelho para ela. Por isso que eu falo isso. Olha o verso 3. Pois haverá tempo e que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, as suas vontades, como sentindo coceiras nos ouvidos. Então Paulo fala a Timóteo, por isso que o verso 1 e 2 ele fala: protege diante de Deus, você prega a palavra com verdade, com fidelidade. E no verso 3, ele diz: por que tem que fazer isso? Porque haverá tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina, não suportarão a Bíblia, e procurarão mestres para lhe falar coisas que a agradem. Então, mas a sã doutrina, ela é essencial para a maturidade espiritual do crente. A Bíblia fala que Paulo fala que ele conheceu o pecado através da lei. Através da lei, ele veio a saber o que é errado. Como é que ali você vai saber o que é errado se não te for explicado? Então a sã doutrina, ela é essencial para a maturidade do crente. Então, campanhas milagrosas, o local onde você passa ali 2 horas no culto, onde 1h50 de louvor e 10 minutos é de palavra, você não está sendo edificado. Que a palavra é para edificar a igreja. É isso que a Bíblia fala. A palavra é para edificar a igreja. Então, se você vai a um local onde 1h50, você vai falar 2 horas de culto, e 1h50 é de louvor, o louvor é para Deus. E a palavra é para nos edificar. E 10 minutos de palavra, você não está sendo edificado. Mas Paulo fala que chegará tempo que não suportarão essa doutrina. Só que a sã doutrina, ela é essencial para a maturidade do crente, maturidade espiritual. Porém, nem sempre ela será aceita. E por quê? Chegará a época em que as pessoas procurarão falsos mestres. Esses falsos mestres trazem a ideia da mensagem adaptável, ambígua. É uma mensagem especialmente atraente para esses que vivem em harmonia com a cultura caída, com essa cultura, e amam o espírito desta época. Quer dizer, olha que Paulo está. Olha o resumo que eu fiz desse texto. Paulo fala que haverá um tempo em que não suportarão essa doutrina e procurarão mestre para si, para falar coisas que os agradam. Segunda, olha só, olha que a Bíblia fala. Olha só, 1 Tessalonicenses 2,5. Olha que a Bíblia fala. Com um texto que eu vou ler aqui, escrito há 2000 anos atrás. Olha só. 1 Tessalonicenses 2, versículo 5. A verdade é que jamais nós utilizamos de linguagem bajuladoura, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Deus é testemunha desta verdade. Paulo está falando para os Tessalonicenses que jamais usou de palavras de linguagem bajuladora, jamais agiu de ganância, jamais usou artimanha para aqueles que ouviam. Pelo contrário, ele diz: Deus é testemunha disso. Eu preguei a verdade. E nos dias atuais, você vê o quê? Pessoas disturbando o evangelho genuíno de Cristo, usando palavras bajuladoras para que
Para agradar o ego das pessoas, é verdade? Usando artimanhas, campanha, né? Tem igreja que toda semana é campanha disso, campanha daquilo, óleo, super óleo ungido, vassoura ungida, rodo ungido, faz campanhas milagrosas, usa de artimanhas, para quê? Para encher a igreja, mas o fim deles, a intenção deles é encher a igreja para ter honorário, para ter recursos, para ter lucros. Então eles são pragmáticos. Não importa os meios que usem. Ser pragmático é o quê? Você pegar uma doutrina correta, porém, você pega essa doutrina e você disturba ela. Você usa meios incorretos. Não importa. Você é pragmático. O que importa é o resultado. E o resultado que eles querem é uma igreja cheia. Fogueira santa, campanhas milagrosas, o dia do milagre. Não importa os meios, o que importa é o fim, e é a igreja cheia. Então você que escuta estas verdades, você tem que estar pronto para que, se você não cair na armadilha desses, se você está nesse local, você sai desse local e procura uma igreja bíblica, que se prega a verdade. E a verdade é Jesus, é a sua vida, seus ensinamentos, a sua morte na cruz do Calvário, levando o fardo do pecado da humanidade, e a sua ressurreição, comprovando que Deus recebeu aquele sacrifício, e hoje todo aquele que crê naquela obra na cruz é justificado perante Deus, recebe o selo da promessa, é apto a ter a vida eterna. É este o evangelho de Cristo Jesus. Deus mata o Filho na cruz para lhe salvar. Deus se faz carne, Deus se faz homem, para salvar uma humanidade que não merecia ser salvo. Não há outro evangelho. Gálatas 1:8 fala sobre isso. Que nós mesmos, ou anjo do céu, pregue, apresente um novo evangelho. Ele é maldito. Não há outro evangelho. Não há um novo evangelho. Não existe esse evangelho das super campanhas. É mentira. Dia da cura, outro dia é dos empresários, outro dia é do casamento perfeito. Não existe esse ensinamento. Não existe. O perfeccionismo vai deixar um crente frustrado. Não é isso que Jesus veio ensinar. Jesus veio ensinar a verdade, o evangelho, as boas novas. Isso nós somos testemunhas dele. Nós temos que pregar essa verdade. Então, como eu falei, haverá tempos que não suportarão, e as pessoas não estão suportando essa doutrina. Estão indo atrás de falsos mestres, falsos apóstolos, que não há apóstolos hoje. É engano. As pessoas estão indo atrás desses. Por quê? Porque esses falam em harmonia com o que elas querem ouvir. E essas pessoas, elas amam essa cultura caída, elas amam o espírito dessa época. Então elas procuram locais onde elas vão ouvir o que as agrada. E nós temos que repudiar essa atitude, esses ensinos. E você tem a responsabilidade para essas pessoas falar, se você tiver a oportunidade, dizer que ela está sendo enganada. E se ela quiser conhecer a verdade, você apresenta essa verdade, que é Cristo. Só que ela se recusar a ouvir a verdade e continuar a ficar no engano, ela pode vir a recusar, porque ali ela se sente bem, ela satisfaz o seu ego, as suas vontades. Ali a promessa é que ela vai ter 5 empresas, a promessa é que ela vai ter um casamento perfeito, a promessa é que ela vai ter uma casa com piscina e 5 carros na garagem. Então ali é a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Então a pessoa pode recusar e querer ficar ali, achando que dando Y ganha X. Então a Bíblia fala que essas pessoas, elas responderão, mas nós temos que exortá-las. Olha o que a Bíblia fala sobre as pessoas. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10 a 11. E com todo engano e injustiça, aos que perecem, aos que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para dar crédito à mentira. Quer dizer,
Como falei, as pessoas terão comichão no ouvido, julgarão falsos mestres para falar coisas que as agradam, para que Deus dará crédito para elas ouvir essa mentira, pois que Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira, porque não acolheram o amor da verdade, não acolheram a palavra de Deus, não acolheram a Escritura Sagrada, se negaram ao ensinamento genuíno de Cristo Jesus. Então preferem ficar em locais onde satisfaz o seu ego. Então Deus lhes manda a operação do erro, porque deram crédito à mentira. Recusaram Cristo, Jesus, e se recusaram a dar ouvidos à verdade. Verso 4, se recusaram a dar ouvidos à verdade, e se entregando a fábulas, se entregando a mentiras. Foi o que eu falei. Campanhas milagrosas, né? Curo de milagres. Eu creio em milagres, eu creio em curas. Mas desse tipo que está mostrando, engano, a intenção é para atrair pessoas desesperadas por doenças crônicas de anos, e pessoas para locais longe, para locais longe. Não vou lá, porque lá tem um homem que cura. Quem cura é Cristo. Cristo cura dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Jesus falou, quando orar, ore no seu aposento, ore no seu quarto. Deus te cura, eu creio. Ele vai te curar na sua casa, né? Você despecando de um local longe para outro local longe. Então as pessoas desviarão os ouvidos elas desviarão seus ouvidos para evitarem de escutar a verdade. Numa época que a própria ideia de verdade está sendo atacada e desprezada até pela própria igreja. Quer dizer, as pessoas, né, desviarão seu ouvido à verdade, recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregarão a fábulas. Em uma época que a verdade está sendo atacada e desprezada, até a própria igreja faz isso. Como eu falei, essas são falsas igrejas. Aqui são falsos ensinamentos. Saia desse local, fuja deles. A igreja é o local onde deveríamos tratar a verdade com a máxima referência, com a máxima seriedade, com a máxima fidelidade. O sábio Salomão aconselha a comprar a verdade e não a vender. Então, amados, não podemos se entregar a fábulas, campanhas de diversos tipos, que somente é a necessidade para encher a igreja, e falsas profecias, falsos profetas que tinham agulha de unha, super olhos, super vassoura ungida, rodo ungido. São ensinos falsos. O evangelho não é isso. É vida, morte, ressurreição de Jesus. Se arrependa do seu pecado. É esse o evangelho de Cristo. É isso que Jesus pregou. Então, Paulo vem exortando Timóteo sobre isso. Pregar a verdade. Se preparar que haverá tempo que as pessoas recusarão a verdade. Só que o próprio Deus dará crédito à operação do erro para essas pessoas. E elas vão responder diante do tribunal de Cristo. E o verso 5. Tu, porém, ele fala, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Tu, porém, seja sóbrio, quer dizer, seja vigilante, fique atento em todas as coisas, suporta as perseguições que você pode vir a ter. Suporta as perseguições que você pode vir a ter. A Bíblia fala, bem-aventurado vocês quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quer dizer, seja sóbrio, vigilante, suporta as aflições. Quer dizer, você falar a verdade, você vai vir a ser perseguido. Vão vir a armar artimanhas contra você. Porém, a Escritura, em Mateus 5, do 11 ao 12, nos adverte a ficar alegre, a regozijar nas perseguições, a ficar alegre, a ficar animado, porque grande é o vosso galardão, a sua recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes
de vocês. Então, amados, a conclusão aqui é a importância de pregar a mensagem com sinceridade, com fidelidade, em tempo e fora de tempo, exortar, animar, com toda a paciência, com todo amor, com toda a doutrina. Bíblia, não posso falar coisas que vêm de mim. Seja forte, seja vigilante. Nem para isso você venha a perecer a sua própria vida, mas seja fiel, igual Paulo dá esse testemunho. No verso 6, quando a mim estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, combato o bom combate. Quer dizer, a luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades. Então, combate o bom combate, guarde essa carreira, guarda a fé em Jesus. E o verso 8, para nos animar, que você vinha ser perseguido pela palavra de Deus, que tem essa honra, essa oportunidade. O verso 8 é para lhe animar. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Essas perseguições que você sofrerá por insistir na verdade que é Jesus, você pode vir a ser perseguido. Mas não te desanime, porque a tua recompensa está na volta de Jesus. O teu galardão está no céu. Então, prega essa verdade. Não fuja da verdade. Não amoldeie a palavra para agradar as pessoas com medo de perder e você fica com contas aparentes. Não. Pregue a verdade. Pregue a palavra genuína. Nos esforcemos, que os sinais apontam, nós podemos afirmar que a volta de Jesus está próxima. E a volta de Jesus está próxima sim, para todos nós. Afinal, quanto mais anos de vida eu vou fazendo, eu vou envelhecendo. E mais perto de Jesus eu fico, mais perto da sua volta eu fico. Que seja por falecimento, ou que seja quando ele voltar e buscar a sua igreja com grande glória e grande poder. Então fique firme nas verdades que está na Bíblia Sagrada. Não se apegue a fábulas, não se apegue a falsos ensinos. Se o ensino que você ouviu não está aqui, fuja deles. A verdade é uma. Jesus veio ao mundo morrer por pecadores, do quais o pior sou eu. Creia nessa palavra. Creia em Jesus. Creia na sua ressurreição. Aquele que crê nesta obra será justificado diante de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém, glórias a Deus. Estamos então terminando, concluindo mais um culto online, mais uma live, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Central da Colônia, Ministério ID, Pastor Luiz Kenupe e o evangelista que acabou de pregar, Evangelista Leonardo. Muito obrigado por você ter estado conosco até agora. Vamos fazer a oração final, conclusiva, entregando nas mãos de Deus a minha, a tua, as nossas vidas e este culto que é para Ele e para nós, para edificação e para salvação e para atingir todos os objetivos de Deus.